Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura do livro de Salmos, para o capítulo 18. Nós lemos o capítulo 18 na vez passada, do versículo 1 ao versículo 19. Hoje nós começaremos no versículo 20 até o versículo 36. Hoje nós faremos o capítulo 18b dos Salmos de Davi. Leiamos então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir do versículo 20. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe, que é muito bom. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribui-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno, benigno te mostra. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato o exército. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e da tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargastes sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Vamos parar no versículo 36. Meu irmão e minha irmã, nós já tínhamos falado que para o estudo desses salmos, onde nós estamos expondo, fazendo a exposição dele, que esse salmo ele foi composto por Davi lá em 2 Samuel 22, de 1 ao 51, quando o Senhor finalmente o libertou de todos os seus inimigos. O Salmo, capítulo 18, tem por título Vitória e Domínio, da qual ele libertou de todos os seus inimigos. Ele se considera servo do Senhor, que está no subtítulo, e ele vai também ter lembranças do momento que o Senhor libertou da mão de Saul. Nós vamos agora, a partir do versículo 20, entender o que o salmista quer que eu e você venhamos a aprender, como temos que nos comportar com o nosso Deus, quando Ele nos fortalece, quando Ele nos salva, quando Ele está próximo de nós, quando estamos por dificuldade. Ele vai nos ensinar assim, irmãos. Leiamos. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Quando Davi está dizendo assim, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, ele não está dizendo que Deus devia alguma coisa a ele, porque Davi tinha sido um homem muito justo. Não. Aqui, meus irmãos, a gente vai lembrar, quando nós começamos da primeira vez o capítulo 18, versículo 1 em diante, que homens diziam que Davi tinha alguns propósitos no coração dele quando começou a ficar perto de Saul. E um deles era tomar a coroa de Saul. Outro era tentar matar Saul para ficar no reinado. Que Davi, de todas as formas, colocava os israelitas um contra os outros, contra o próprio Saul. Ele disseminava contenda para poder se apoderar do reino.
todas essas mentiras que foram levantando contra ele, e ele vai contar aqui no versículo 20, quando vai dizer: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo o meu coração, segundo a minha retidão, segundo as palavras pelas quais eu dizia quando eu estava junto a eles. Lembrando que daqui Davi está escrevendo quando ele já está com uma certa idade, mas ele está fazendo com que a gente lembre como o Senhor o tratou naquele momento que ele estava sendo injustiçado, sendo cobrado por palavras que ele não tinha dito, sendo cobrado por ações que ele não tinha feito. E ele vai dizer: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Ele não praticou, ele não tentou matar Saul nenhuma vez. Ele não tentou, nem tentou e nem mandou. Muito menos injuriou contra Saul. Embora ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, ele aguardava prontamente o momento dele. Ele não quebrava a etapa. Davi sabia esperar. E ele nos ensina que nós temos que saber esperar o momento de Deus. E ele continua dizendo no versículo 21, pois tenho guardado o caminho do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Pois tenho me guardado no caminho do Senhor, tenho me guardado na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia, tenho me guardado no caminho do Senhor, tenho procurado ver as suas leis, tenho procurado amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Tenho procurado preservar a vida e amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque embora Davi podia ser tentado ou cobrado, naquele momento que ele já tinha sido ungido por Samuel a dizer, vamos Davi, como você já foi ungido. E Saul, ele não está agindo corretamente como Deus quer que ele haja, nem como os israelitas quer que ele ajam. Então esse é o momento de você tomar a coroa. Não, ele não agiu perversamente. Ele aguardou em Deus, porque Deus que ungiu Saul, Deus é que deveria terminar com a vida de Saul. Assim ele acreditava que se ele tivesse que ser rei, era no momento de Deus. Então perversamente ele não fez isso. Ele não deixou que o coração dele se enchesse de vontade e tomar a coroa e tomar uma posição que ele sabia que era para ser dele, da forma dele. Ele não foi perversamente, ele foi na forma e do modo de Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Fui íntegro para com meu Deus, me guardei da iniquidade. A iniquidade que me assola, que está no meu coração, a iniquidade que tanto ela pede para que eu haja, para que eu fale, para que eu me posicione de forma contrária à vontade de Deus, eu me guardei. Eu me preservei. Quando ele fala, eu me desviei do mal. Eu procurei ouvir Deus. Embora Davi tivesse vontades, embora Davi, como eu e você, passasse por situações difíceis de sofrimento, mas ainda assim ele se guardava, ele se protegia, se precavia. E ele continua dizendo no versículo 24, daí retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. Então ele vai dizer, por ter feito isso, daí, nesse momento, logo retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Ele fazia isso diante de Deus. Ele não contava uma verdade diante dos homens e outra verdade diante de Deus. Davi tinha uma só verdade, uma só palavra. Por isso que ele tem coragem de dizer assim, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, Senhor. Para com o benigno te mostra, para com o íntegro, também íntegro, com o puro te mostra, com o perverso, inflexível. Veja que Davi, com
começa a dizer que ele foi recompensado por Deus porque Deus o considerava benigno e Deus o considerava íntegro. Davi não vai dizer em momento nenhum que ele não pecava, que ele não errava, mas ele vai dizer que o Senhor o considerava benigno, o considerava íntegro e o considerava puro, porque Davi foi escolhido por ele. E como ele, naquele momento que ele foi ungido por Samuel, ele sentiu a obrigação de ficar mais próximo do Senhor. Porque naquele momento que foi ungido por Samuel, quando o Espírito do Senhor começou a fazer parte da vida de Davi, ele se sentia obrigado, sentia na situação de obedecer ao Senhor. E ele vai dizer, através do Espírito Santo, que unge o profeta quando ele diz: para com benigno, benigno te mostra, para com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostra, com perverso, inflexível. O perverso não tem parte com Deus. O perverso, ele vai ter o seu momento. Deus preparou o momento certo para o perverso. E ou nessa vida, ou na eternidade, ele vai ser julgado, condenado e jogado no lago de fogo. Ele é inflexível. Porque o perverso só tem uma natureza, a natureza do mal. Ele mata, rouba e destrói, porque esse é o prazer dele. Por isso que Deus, ele é inflexível. Como eles são inflexíveis, Deus é inflexível. E continua dizendo: para com benigno e também com puro, e porque, no versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos ativos tu os abate. Tu salvas o povo humilde. Meu irmão e minha irmã, nós estamos passando por essa pandemia. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, pedimos misericórdia e clamamos a Ele. Davi está dizendo: porque tu salvas o povo humilde. Quando nós nos humilhamos, o Senhor não só nos escuta, mas também Ele desce, Ele fica próximo de nós e nos salva. Mas os olhos altivos, tu abates. Aquele que não quebra o orgulho, aquele que não consegue enxergar um palmo além do nariz e ainda acha que está certo pelas coisas que vai fazendo ou vai defendendo, que vão sendo contra a imagem, contra a beleza, contra a santidade divina, o Senhor os abate, o Senhor os derruba. Continuando no versículo 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. E Davi vai continuar dizendo que no momento que ele estava passando pela batalha, quando estava sendo perseguido por Saul, naquele momento ele estava em trevas, onde o inimigo o acossava, o inimigo perseguia, onde diziam que ele não estava com Deus, onde dizia que Davi ele tentava matar Saul, quando na verdade ao contrário é o que acontecia, onde tinham pessoas que levantavam calúnia e difamaram ele. Foi um momento de trevas muito difícil para ele. Mas ele vai contar: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Como ele está escrevendo aqui com uma certa idade, ele já está no reinado, já está para dentro, já criou a cidade de Jerusalém, já conquistou Jerusalém, ele está ali, já não foge mais do rei Saul, estabeleceu um novo canto onde pode agora adorar o Senhor. Então Davi já está com uma certa paz. Ele vai dizer: porque faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz das minhas trevas. O Senhor me trouxe a vitória, o Senhor me trouxe contentamento. Finalmente Davi é coroado rei, finalmente Davi tem paz com sua paz, mas uma paz interna. Externamente ele ainda era perseguido e acossado pelos homens, porque ele queria roubar o reinado de Davi. Porque justamente os ímpios sempre vão querer bater, vão querer tentar fudigar os eleitos de Deus. Mas internamente estava resolvido Davi. Isso que ele vai querer nos passar. Pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. As palavras do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Meu irmão e minha irmã, o caminho de Deus é perfeito. Quando Deus criou eu
e criou você para que o servamos, Ele nos coloca no seu caminho. Ele nos protege no seu caminho. Ele nos guarda no seu caminho. Porque o caminho de Deus é perfeito. Nós passaremos por privações, porque as privações vão nos preparar para que possamos entender quem é o nosso Deus. Nas privações, nós iremos buscar ao Senhor, Ele vai nos socorrer. Nas mãos dos ímpios, quando estiver nos acossando, quando estiver nos intimidando, o Senhor vai esperar que termine todas as nossas capacidades de querer reagirmos, para que assim não digamos, foi a minha força que me livrou do ímpio. Não, o Senhor vai permitir que nós fiquemos sem nada, fragilizado para Ele chegar lá e nos salvar e nos guardar. Porque o caminho do Senhor é perfeito, não há imperfeição. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E ele continua dizendo, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E ele continua dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou das minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos com o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Veja que Davi, nesse momento, ele vai dizer que se ele era um guerreiro de luta, se ele tinha baixa estatura, como diz a palavra de Deus, ainda assim ele conseguia envergar um arco de bronze, porque Deus lhe dava força descomunal. Ainda assim ele podia correr que nem as gazelas, porque Deus lhe dava ligeireza também de forma milagrosa. Então Davi era um guerreiro que ele sabia que toda a força que ele tinha, a capacidade de vencer os inimigos, vinha de Deus. E eu e você também somos guerreiros de Deus, para que preguemos o Evangelho, para que nós procuremos os eleitos que estão perdidos. E a palavra de Deus é o que nos fortalece, quando ele diz assim, Deus é que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Então Deus é que nos reverte de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Não temamos, meus irmãos e minhas irmãs. Não temamos, porque a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela tem força de penetrar a alma do ser humano. A palavra de Deus, ela é luz. Temos que falar do Evangelho para o nosso irmão. Temos que procurar aqueles perdidos do Senhor. Quando ele vai dizer, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação, Senhor. Veja que ele não só tinha a sua vanguarda, toda a sorte de vergar o braço, ele também tinha a capacidade de se defender. Ele não só atacava, como se defendia. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua destra me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. E para finalizar, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai dizer, alargar-te sobre os meus passos o caminhos, e os meus pés não vacilaram. Quando eu estava na dificuldade, Senhor, que eu estava nas trevas, quando eu não tinha mais para onde ir, nem para onde fugir, nem como fugir, Senhor, o Senhor abriste um caminho diante de mim, e alargar-te aquele caminho, Senhor Deus. Como ele diz aqui, alargar-te sobre os meus pés o caminho, e meus passos não vacilaram. E quando eu fui, Senhor, no caminho que o Senhor alargou, eu não vacilei, eu continuei procurando o Senhor, continuei amando ao Senhor, continuei amando o meu próximo, continuei buscando ao Senhor de manhã, de tarde, de noite, me apegando ao Senhor, porque o Senhor é o que me fortalece. Como ele disse no 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, é o mesmo que alargou meus passos e meus pés não vacilaram. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém.